Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai estudar para produção textual o gênero carta, certo? Vamos lá. Características da carta pessoal. Bom, a carta pessoal é aquele documento, é aquele texto que nós escrevemos quando queremos nos comunicar com alguém que a gente conhece, com alguém que a gente tem intimidade, mesmo que já esteja um pouco em desuso, né, nos dias atuais, mas eu acho que escrever carta é uma das coisas mais legais que tem, que demonstram interesse, que demonstram um certo cuidado com outra pessoa. Enfim, quais são características da carta pessoal? Marcas de personalidade na linguagem. Quando conversamos com amigos ou pessoas íntimas, costumamos usar uma linguagem descontraída, em alguns casos confidencial. Isso ocorre porque nossa língua reflete o grau de envolvimento que possuímos com nossos interlocutores. Isso vai até a variação linguística, não é que a gente já estudou esse ano. Então, quando o meu nível de intimidade com outra pessoa é muito grande, a forma como eu vou usar a linguagem também vai ser mais íntimo, vai ser mais próximo, vai demonstrar ali esse conhecimento que eu tenho da outra pessoa. Nós temos a interlocução direta, que quer dizer falar diretamente com o leitor da carta por meio de verbos na segunda pessoa do discurso. É algo comum nas cartas pessoais, então é comum eu falar com você, usar o tu, usar verbos e pronomes que tenham a ver. Discussão de temas íntimos. Uma carta pessoal normalmente é escrita para tratar de assuntos que circulam em redes restritas de intimidade. Por isso, assuntos íntimos são muito presentes nesse tipo de texto. Logo, a carta pessoal, ela vai tratar de coisas pessoais. São cartas de amor, cartas de amigo, são cartas que só podem ter como conteúdo coisas que duas pessoas apenas vão entender, duas pessoas em particular. Então o estilo dela é bem livre, na verdade, quanto à linguagem, quanto ao tema. Uma carta pessoal, ela vai ser mais informal, tanto no tema como na forma como eu vou escrever. Qual é a estrutura de uma carta? A estrutura base das cartas pode ser apresentada da seguinte forma: data, saudação, corpo, despedida e assinatura. Mas se você estiver escrevendo uma carta numa prova do vestibular, numa prova da escola, você não assina, tá? De acordo com o grau de formalidade da carta, podemos encontrar ainda o endereçamento e a referência do assunto. O cabeçalho das cartas tem a seguinte base, então toda carta começa com o local e a data escritos dessa forma. Por exemplo, Fortaleza, 19 de maio de 2020. É obrigatório. Nós também temos outros tipos de carta bastante usados até hoje, como a carta argumentativa. Costuma-se enquadrar a carta na tipologia dissertativa, uma vez que, como a dissertação tradicional, ela apresenta a tríade: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando a carta é argumentativa, eu vou precisar debater sobre algo, explicar algo, falar sobre um determinado posicionamento que eu tenho, usando argumentos sólidos. E aí, essa carta argumentativa, ela é praticamente um texto dissertativo por causa disso. Vamos ver aqui a estrutura da carta argumentativa. Ali tem formato cobrado pela Unicamp. Na verdade, é cobrado por várias universidades, em vários vestibulares. Por isso que é importante você, desde os primeiros anos do ensino médio, ou então no final do ensino fundamental 2, você precisa aprender a escrever uma carta. Gente, não ligue para o meu cachorro latindo, ele é do bem, tá? Tipo de texto usado para persuadir o leitor por meio de argumentos convincentes. Ou seja, eu tenho que colocar argumentos sólidos.
argumentos com boa justificativa. Os interlocutores, quem são? O emissor e o receptor, não é comum. Então, o emissor é a pessoa que escreve, o receptor quem vai receber. Gênero textual que permite que o cidadão se manifeste. Então, a carta argumentativa ela é usada para reclamações, para reivindicações sociais. Adaptar a linguagem ao nível cultural do interlocutor-receptor, geralmente é mais formal nesse caso. Destinatário específico. Questionar algo que tenha acontecido, trazer exemplos que deram certo e cobrar alternativas. E a assinatura do remetente, né, se for uma carta de verdade, se for no vestibular não assino. Exposição de ideias fortes. E é isso, geralmente a carta argumentativa ela é escrita porque eu vou reclamar de algo ou eu vou reivindicar algo, tá? E aí ela tem muito essa questão de que, tá, se eu vou reclamar de quê? E por quê? O que é que eu espero que essa reclamação resolva? A estrutura, local e data, que nem eu havia explicado, né? O local, você bota o nome por extenso, vírgula, data, bonitinho. O vocativo, o nome da pessoa com pronome de tratamento adequado. Então, por exemplo, eu vou escrever uma carta argumentativa reclamando do que o presidente da República está fazendo atualmente. Então, eu coloco lá, Vossa Excelência, Corpo do texto, exposição do assunto, abordar aspectos pertinentes. Aí eu boto argumentos com exemplos, ou eu boto dados estatísticos, enfim. Despedida, depende do grau de intimidade com o receptor. E assinatura, primeiro e último nome, se for uma carta de verdade, só lembrando. Tem até o desenho também, para vocês se inspirarem no modelo. E aí, um pouco parecido, um pouco dentro da carta argumentativa, a gente tem a carta aberta. O que é a carta aberta? É um texto por meio do qual o cidadão ou grupo dirige-se publicamente a um interlocutor específico, ou entidade, ou população diretamente envolvidos em situação ou assunto controverso, de interesse coletivo. Então, assim, a carta argumentativa, ela não precisa ser publicada para todo mundo ler, mas a carta aberta, ela já é escrita com a vontade de que ela seja publicada. Então, a carta aberta, ela é escrita para ser publicada no jornal, nos sites, para ser lida na televisão. E aí, você basicamente tem 2 parágrafos argumentativos. Tanto o emissor quanto o receptor podem ser determinados pelo enunciado, atente-se a isso. Né? Você fala diretamente para quem você está escrevendo e quem é você que está escrevendo. A estrutura deve ser esta, local e data sempre, e aí você bota a carta aberta com o destinatário e o assunto. Contextualização, socialização, identificação da situação problema, suas causas e consequências. Justificativa do motivo pelo qual esses problemas incomodam ou fazem mal ao grupo. Por exemplo, você é um cidadão que vai escrever uma carta aberta contra os moradores do seu bairro que não estão respeitando o isolamento social por causa do coronavírus. E aí você escreve essa carta aberta para ser publicada no jornal, ou em algum site, ou para ser lida no jornal da televisão, tá? Então é mais ou menos esse contexto. Sugestões de possíveis medidas para a solução do problema, você pode colocar, você deve colocar para enriquecer seu texto. Justificativas para as medidas de solução, expectativas que você tem em relação ao problema, agradecimentos e assinatura. E o local e data, nesse caso, podem vir após o corpo do texto, mas se for uma prova, você coloca lá no início, tá certo? Bom, aqui a gente vai ver uma reportagem que eu separei sobre a importância das cartas para a história. Cartas também são documentos históricos. Ó, aqui, no site do El País. Foi-se o tempo em que as cartas com envelope e selo eram moedas correntes. Na atual época de e-mails, posts em redes sociais, até um aplicativo que avisa o remetente se determinada mensagem foi lida pelo destinatário, o famoso WhatsApp,
Recebida, mas não lida, ou apenas enviada com sucesso, talvez só os mais velhos sintam falta da escrita à mão e da textura do papel. Aí aqui a gente pula. Pensando nessa curiosidade frutífera que nos permite ler cartas de valor literário, biográfico ou histórico que não foram endereçadas a nós, o Instituto Moreira Salles lançou no último 11 de agosto um portal, eu creio que isso foi no ano passado, em 2018, o Correio IMS, que são 100 correspondências trocadas entre personalidades brasileiras ou estão estreitamente ligadas ao Brasil. E aí as cartas, vindas de fontes variadas, publicadas ou inéditas, foram organizadas de acordo com seus remetentes e destinatários, o ano e o local onde foram escritas e os temas de que tratam. E aí a gente tem, por exemplo, um telegrama breve e nervoso de Tom Jobim, em que o músico ficou arrasado depois da histórica edição do terceiro Festival da Canção, em setembro de 1968, quando sua música Sabiá desbancou a favorita do público, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Também a gente tem o Chico Buarque como destinatário de outra carta, desta vez de Vinícius de Moraes, em que se dirigiu a ele num texto com um alegre chiquérrimo. Pôs a mão na letra de Valsinha quando estava em Mar del Plata em 71, justificando: claro que a letra é sua, eu nada mais fiz que dar uma parafusada geral. Às vezes o cara de fora vê melhor estas coisas. Aí a gente tem aqui o modelo de uma carta, ó, para Carlos Drummond de Andrade. Também ajuda a alinhar os pontos que desenham um país visto do exterior. Ficar sabendo que os escritores Fernando Sabino e Clarice Lispector eram amigos que se correspondiam. Eles eram muito amigos. Aliás, os escritores brasileiros no século XX têm uma vasta produção de cartas, né, do Drummond para Clarice, da Clarice para Fernando Sabino, da Clarice para o João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes para o João Cabral também. Eles eram bastante amigos. Então as cartas, elas são documentos que podem ser usados para pesquisas históricas, pesquisas biográficas. Elas são patrimônio cultural de um país também. Né? Ó, a gente tem aqui, por exemplo, também uma carta da Clarice para o Fernando Sabino, né? O pouco que ele sabe relatar passa por um estudante morto no Rio de Janeiro, quando no Lago da Carioca choveu balas sobre os comunistas. Tenho xingado muito Getúlio, diz o autor de O Menino no Espelho, depois de citar o Pajé, apelido do jornalista Otto Lara Rezende, que andava tomando aos domingos porres gigantescos, colossais, ou que Ziraldo mandava postais a Carlos Drummond de Andrade, como conta o blog do projeto. Fofocas postas de lado, a história do Brasil, aquelas que se escreve com letra maiúscula, também não fica de fora do saboroso material, que inclui a histórica carta do escrivão da frota do Pedro Álvares Cabral em sua viagem às nossas terras, Pedro Vaz de Caminha a Dom Manuel I. Então, com essa reportagem, a gente encerra percebendo como as cartas são importantes, como elas são patrimônio cultural, patrimônio histórico, como é importante saber escrever cartas e como isso é exigido até os dias de hoje em provas variadas de vestibulares. Obrigada.